Este programa é um oferecimento Mega Borrachas, distribuição de peças e serviços e Fábrica Food. É isso mesmo, muito boa noite. Esse programa é feito pensando em você. Muito boa noite, que alegria poder estar ao seu lado, conectado, juntos, em mais um programa Placar Esportivo, nesta tarde de quarta-feira, diferente, faltam 12 dias, 13 né, na verdade, para acabar o ano de 2024. Antes de tudo, quero agradecer a Deus por esse ano, por esse dia, por mais um programa, por estarmos juntos com alegria em nossos corações, muito alto astral, energia boa, porque tem muita informação legal aí, hein? Você viu, né? E também, não obstante a isso, um agradecimento especial a cada um de vocês que nos acompanharam ao longo desse 2024, que estiveram conosco em todos os programas diários, com o carinho da sua audiência. Foi muito, continua sendo importante para nós, então um agradecimento especial vai para você, porque esse programa a gente pensa o que do outro lado gostaria de receber, sentado no sofá, muita alegria, informação. É por isso que nós preparamos o programa já desde hoje, o que vamos rodar no conteúdo de amanhã. Uma equipe completa pensando somente no nosso amigo aí do outro lado. Ao meu lado hoje, ele também é amigo, um comunicador nato, um setorista do time do Dragão, do Atlético Clube Goianiense, ele que trabalha nos quadros da rádio Band News FM, intelectual, fala bem, conhecedor e o melhor disso tudo vem agora. Ele gosta de estudar os dados, as estatísticas, gosta de ter informações para quando for questionado, ele estar pronto para isso. Nada melhor do que recebermos Henrique Alcaraz. Boa noite. Boa noite para você, Danilo Dias. Boa noite para todo mundo acompanhando aqui a nossa programação, acompanhando o Placar Esportivo. Prazer estar aqui novamente. Como já disse, mais de uma vez me sinto muito à vontade aqui. Vai ser um prazer fazer esse programa aqui hoje junto com todo mundo. É isso mesmo, Henrique. Muito bom estar ao seu lado. Hoje repercutiu algumas notícias quentes aí nos bastidores de Goiás, Vila e Atlético. E tô sabendo também que o Goiás tá tirando um jogador do Atlético. É isso? Justamente. O Goiás muito interessado na contratação do volante Gonzalo Freitas. Gonzalo que chegou no meio do ano pro Atlético, fez algumas partidas, na minha visão, alguns bons jogos, mas acabou que não vai ter o seu contrato renovado para a próxima temporada e ficou livre no mercado e entrou na mira do Goiás. É isso mesmo, daqui a pouquinho vamos repercutir como o Goiás atravessou essa negociação. O Atlético queria ou não queria mais? Daqui a pouco você vai me dizer, é um bom ou não reforço pro Goiás para a temporada 25? Confesso que é um jogador típico a lá Jair Ventura, mas daqui a pouquinho vamos discorrer muito mais sobre isso. Mas antes, deixa eu ver o que nossa equipe hoje preparou. Qual é o quiz de hoje, produção? Quem foi o treinador do Corinthians durante a conquista do Mundial de Clubes em 2012? Nossa, faz 12 anos. Letra A, Tite, Vanderlei Luxemburgo. Letra C, Mano Menezes, D, Muricy Ramalho ou letra E, Cuca? Eu confesso que essa ficou fácil. Demais da conta. Você perguntou se já fazem 12 anos, hoje está fazendo 19 anos também do Tri Mundial de São Paulo em 2005. É mesmo? Em 2005, essa pergunta mesmo, vamos testar o conhecimento do nosso telespectador. O treinador tá aí também, não tá? De 2005? De 2005? Que ganhou o Tri Mundial? Quais são as opções ali mesmo? Letra A, Tite, letra B, Vanderlei Luxemburgo, letra C, Mano, letra D, Muricy Ramalho, letra E, Cuca. Tá não. Tá não? Tá não. O de 2005? Paulo Autuori. Sério? Olha, Paulo Autuori, pra mim era o Muricy. Não, o São Paulo começou a Libertadores com o Emerson Leão. O Leão caiu no meio da Libertadores. E aí depois chegou o Paulo Autuori e aí foi pro Mundial. Olha só, que interessante. Por isso que é bom ter uma pessoa competente ao nosso lado para trazer as informações quentinhas e detalhadas para você. Vamos lá para a Escócia? Porque Henrique Alcaraz traz uma locução de um grande jogo de futebol. Mas Danilo, na Escócia, gente, se prepare, porque foi uma chuva de gols entre os dois melhores times do país. O Rangers de um lado e o Celtics do outro. Veja aí. Mostra a força dos dois times. O Rangers 26 vezes ganhou a Copa da Liga Escocesa, mas ontem foi derrotado pelo Celtics, que completou a 22ª. Henrique Alcaraz, que grande jogo de futebol, hein? Jogaço, né? Jogaço, e não foi um 3-3, um abre o placar, o outro vai empata, vira o jogo, um empate com 2 gols, um atrás do outro ali, foi loucura. Loucura entre Celtic e Rangers, são os dois maiores times da Liga Escocesa e disputaram ontem um grande derby, por isso fizemos questão de trazer para você. Não perde um detalhe do que acontece no mundo do esporte.
Eu vou para um rápido intervalo, porque daqui a pouquinho vamos repercutir Goiás, Vila e Atlético. Também a grande decisão entre Real Madrid e Pachuca. O que disse Vini Júnior no seu prêmio The Best e hoje após o jogo. Daqui a pouquinho você vai conferir tudo isso e também o título de Giannis Antetokounmpo na Copa da NBA. Até já! Estamos de volta com o nosso programa Placar Esportivo, nesta quarta-feira, 18 de dezembro. E olha, ontem lá nos Estados Unidos, esse aqui, Giannis Antetokounmpo, o número 34, capitão, líder desse balneário do time do Milwaukee Bucks, atropelou o time do OKC. Veja aí. Balneário, vestiário. Boa noite, galera do Placar Esportivo. Eu sou a Bruna Medeiros, estou aqui para trazer tudo sobre a final da Copa NBA. É isso mesmo, Bruna Medeiros. Confesso que estava com saudades de ver a Bruna trazendo com a qualidade ímpar os assuntos da NBA. E nada melhor do que falar da Copa, né? Quem foi o campeão. E ela pontuou bem os detalhes. Damian Lillard e Giannis deitaram e rolaram. Uma dupla que fizeram um grande jogo. E Shai, já do outro lado do OKC, não conseguiu ter aquele brilhantismo que ele costuma ter, Henrique Alcaraz. Por isso o Bucks foi justo vencedor da final. Bucks teve uma peça que fez total diferença nesse jogo. É verdade. O cara fazer um triplo-duplo, assim, numa final, claro que já aconteceram algumas outras vezes, mas não é sempre que a gente vê uma situação dessa. Ele, como a gente falou assim, ele acabou com o jogo, né, Danilo? Giannis acabou com o jogo. Também o tamanho do rapaz, você viu? Grandão, bração, um bicho muito bom. Jogou bem, hein? Nossa senhora! Giannis Antetokounmpo foi eleito MVP da partida, inclusive. Não viu? é pra menos, né? É, nada melhor que isso. Não é pra menos, né? Já era o esperado. Mas a Bruna trouxe que hoje não tem jogos, mas amanhã sim. Meus amigos, amanhã tem jogos pra você já ficar aí, ó, se programando. Tem os jogos que eu vou pontuar aqui. Primeiro esse interessante, hein? Os Mavericks estão jogando muito, o Luka Doncic, o Klay Thompson vão receber os Clippers lá em Dallas. Também, o time do Oklahoma que perdeu ontem vai voltar a jogar lá na Flórida contra os Magics. O Suns de Kevin Durant recebe os Pacers, jogo bom também. O Celtics, como a Bruna trouxe, que pode ser um dos candidatos, o Henrique, à final junto com os Bucks, na visão dela, recebe o time de Chicago. E o Golden visita a equipe do Ja Morant lá em Memphis. São os jogos de amanhã da NBA. Só jogão, né? Só? Você viu aí? Só jogão, só jogão. E a final da Copa ontem é... Cara, você falar de NBA acaba que é chover no molhado, né? É sensacional. Todos os jogos são bons, todos os jogos a gente pode esperar muita coisa de cada um. É isso mesmo. Sabe o que você pode esperar também, onde cada um tem o seu papel? É da Papelaria Tributária. Lá você sabe o que encontra, sabe aonde vai e não se arrepende. A Papelaria Tributária está há 40 anos no mercado, em Goiânia e Anápolis, sendo referência no mercado. E detalhe, lá você não encontra apenas material escolar, você encontra mais coisas, não é isso? Ela voltou com tudo! Promoção de volta às aulas Papelaria Tributária. Venha se encantar com as novidades. O maior estoque e os melhores preços do mercado em material escolar. Papelaria Tributária. Aqui tem tudo em material escolar, escritório e para o seu lar. Decorações, utensílios e variedades para a sua casa. Volta às aulas é na Papelaria Tributária, onde cada um tem o seu papel. Material escolar para o seu escritório e para o seu lar, utensílios, é tudo na Papelaria Tributária. E detalhe, viu? Período de volta às aulas já estão aí. Antecipe-se, não deixe para depois, última hora, vou esperar passar o Natal. Nananina não, antecipe-se e já vá à Papelaria Tributária mais próximo de você e garanta os materiais escolares dos seus filhos. Já se antecipa para o ano que vem, você tá tranquilinho e foi assim que eu já fiz lá em casa. Já corri na Tributária e garanti tudo para os meus meninos. Vamos falar do Goiás? Um abraço, hein, seu Juarez? Tamo junto, muito obrigado. O Goiás Esporte Clube está negociando alguns jogadores. Especulou-se muito hoje, Henrique Alcaraz. Também foi até tema de debate na rádio Band News FM hoje sobre o Julian Palacios. Esse jogador aí que realizou 49 jogos com a camisa do Goiás enquanto esteve na Série A, está atualmente no Asteras Trípolis, no time grego, onde realizou apenas 11 partidas e nada mais, nada menos do que singelos 244 minutos jogados. É um bom reforço trazê-lo novamente? Talvez o Goiás esteja trazendo ele pelo que ele fez na primeira passagem, né?
porque se for pegar os números dele na última passagem, não foi assim o que a torcida poderia esperar. A gente até viu ali na final do Campeonato Goiano contra o Atlético, justamente, lá no estádio da Serrinha. Mas o Goiás está se moldando para a próxima temporada. Está se moldando justamente em cima do próprio trabalho do Jair Ventura. Como a gente estava falando aqui, que com certeza tem participação, né, nessa montagem, na escolha desses jogadores. Mas se for pensar no que ele fez na primeira passagem do Goiás, a torcida pode esperar um bom resultado. Pode esperar gols, né? Não só jogar bem. Porque hoje o futebol brasileiro é muito resultado. Se o atacante ele não fizer gol, por mais que ele participe, por mais que ele esteja nas jogadas, enfim, ele acaba que não é tão valorizado. Mas eu acredito que o Palácios venha para fazer a diferença e brigar por uma vaga nesse time aí. Também acredito. Bom jogador, médio ali, reverente. E o Goiás acertou nesta tarde com um grande jogador, Gonzalo Freitas. Esse aí estava no Atlético Clube Goianiense, um jogador da primeira posição ali de volante, alto, possante. Uma característica que Jair Ventura gosta muito de ter nos seus times. Gonzalo, que deixa o Atlético, mas deixa saudades, o Henrique? Olha, eu sou suspeito para falar porque eu gosto do futebol dele. As partidas que ele entrou em campo, que ele esteve em campo, ele assumiu um papel de liderança, aquele papel do jogador uruguaio mesmo, de raça, de muita marcação. Ele é um jogador que sempre está presente, gosta do combate, não é violento, mas de fato deve ser uma ótima contratação pro Goiás. Como a gente vinha falando, não teve tantas oportunidades assim com a camisa do Atlético, mas nas partidas que ele entrou em campo, ele fez total diferença, mostrou justamente essa raça do futebol uruguaio que pode fazer total diferença no Goiás também. Será que não só Gonzalo, mas outro que também já assinou com Goiás e foi oficializado agora há pouco, estamos falando dele, Facundo Barceló, ex-atacante do Ceará, chega a Goiânia para compor os quadros de Jair Ventura e brigar por uma posição no ataque esmeraldino, que hoje conta apenas com Brenner Herculano, Alejandro. E o Facundo vai chegar para ser um 9, um 7, um 11, titular absoluto desse Goiás, Henrique? Ele chega para brigar por posição, né? Chega para, se não se esforçar, se não correr, se não marcar os gols que ele precisa marcar, ele talvez ele não consiga essa titularidade tão fácil. Eu tô até com os números aqui da temporada. Em 29 jogos, ele fez 7 gols. Mas e quantas assistências ele participou também? Nenhuma. Barceló é um pedido também, deve ser do Jair Ventura, porque todas as contratações que estão sendo ventiladas no Goiás, com certeza Andrino e Ventura estão trabalhando. Mas é um jogador rápido, é um jogador móvel, que tomara que aqui em Goiás ele tenha uma temporada mais aceitável desses números do que você trouxe. Que às vezes também tem muito aquela questão da adaptação, né, Danilo? De um jogador, às vezes, ele não se adapta tanto em um determinado clube, um determinado estado, enfim. Mas quando ele vai para outro lugar, quando tem essa mudança, até em relação ao estilo de jogo, a forma como a equipe joga, talvez seja uma forma mais favorável ao futebol dele, e aí pode fazer a total diferença. E nos últimos 4 jogos do Ceará, ele apenas jogou 28 minutos, né? Ele entra 8 minutos contra o América Mineiro no Castelão e 20 minutos diante do Guarani, lá em Campinas, que foi o jogo que deu acesso para a equipe cearense. Um abraço aqui pro meu amigo Fafá. Alô, Rafa! Fique com Deus, muito obrigado pelo seu carinho. Tamo junto, amigo. Vamos falar do Tigrão? O Vila Nova, que já em sentido contrário ao Goiás, o assunto lá hoje foi um tal de SAF. O presidente Hugo Jorge Bravo, Henrique Alcaraz, disse que vai analisar friamente, mais uma vez, a proposta que pode ter chegado para o Vila Nova, para ver se os números são compatíveis com aquilo que ele deseja para a sequência do time na temporada 25, porque sabe que o problema lá no Vila Nova é um só, financeiro. Pois é, e eu acho que essa transição entre você conseguir um investidor para poder injetar o dinheiro ali, de fato, tem que ser feito da forma como o Hugo vem fazendo, como o próprio Adson vem fazendo no Atlético também, tem que ser com muito cuidado, com muita cautela, para que não dê errado lá na frente, porque se der errado, é um problema muito grande. A gente lembra muito bem da questão do próprio Vasco com a 777. Exatamente. O problema que deu, a dor de cabeça que deu, agora com a chegada do Pedrinho na presidência, ele acabou arrumando a casa ali, digamos assim. Então, acho que o Hugo está certíssimo nessa cautela, digamos assim, em analisar, em estudar todas as propostas, todos os números, valores,
para que lá na frente ele não tenha problema, e o Vila também não tenha problema, que é o mais importante, é a instituição, né? Mais importante é o time, é a instituição, é o CNPJ credível que o Vila Nova está construindo com esse presidente e todo o seu staff, né? Hugo Jorge Bravo também, que já realizou algumas contratações, além da comissão técnica, Rafael Lacerda, chegaram jogadores interessantes. E eu fiz uma pesquisa hoje, Henrique. O meio-campo do Vila Nova tem 6 peças para brigar por 3 posições. E dessas 6 são jogadores interessantes. Arilson, Ralf e Cristiano como volante, João Vieira, o próprio Igor Henrique e Dodô. São jogadores que vão brigar por 3 vagas, mas com certeza o nível competitivo nos treinos vai ser elevado. E uma pulga atrás da cabeça do próprio Rafael Lacerda para montar esse time. É um problema que a gente fala que é o problema bom, né, para ele ter. Para ele ter várias opções ali, poder analisar, poder estudar. Talvez ele não tenha tanto tempo para fazer isso. Porque já começa a pré-temporada, depois já começa o Campeonato Goiano na segunda semana de janeiro, então talvez ele não tenha aquele tempo inicial. Mas isso aí acaba que é uma característica do futebol brasileiro. Você vai adaptando, você vai trabalhando o seu time ali durante as competições. Mas ele ter esse tanto de peça, o próprio Igor Henrique, que esteve aqui nessa temporada, fez bons jogos com a camisa do Vila, enfim, acho que ele tendo essas peças ali, acho que ele pode, até para poder mesclar, né, Danilo? Quando na sequência grande de jogos, às vezes um não pode jogar, mas tem o outro ali que substitui a altura, enfim, então vai quebrar a cabeça ali, mas um quebra-cabeça bom, digamos assim, melhor do que não ter as opções para poder escalar, né? Até porque nós estamos a 27 dias do início do Campeonato Goiano, dia 15, né, Henrique? E como você disse, é jogo quarta, sábado, quarta de novo, domingo, com viagens no interior, muita sobrecarga. Em 2 semanas você realiza 4, 5 jogos. E já vem de uma temporada pesada, que Exatamente. Também foi desse jeito, jogos em um espaço curto de tempo, então você precisa ter um elenco ali para poder suprir isso aí, porque quando um não puder, você vai ter um outro à altura e não vai perder tanto na qualidade. É isso mesmo! Esse é Henrique Alcaraz, qualidade no time também do Placar Esportivo. Você pode acompanhá-lo diariamente na rádio Band News FM, na Grande Jogada às 10 da manhã, no Debate das Feras das 13 às 15 e também no Golaço Band News das 18 às 19h30, onde ele entra com seus comentários e apontamentos do dia a dia do time rubro-negro. Eu falei rubro-negro, certo? E ontem, Adson Batista esteve ao lado de Henrique Alcaraz, lá nos estúdios da rádio Band News FM. E nossa equipe separou um trecho em que ele cita sobre o lateral que chegou recentemente. Marcinho, vem, deixa eu ver, Adson. Agora, qualquer um de nós aqui, você pode, às vezes, perder a cabeça, fazer uma... Eu não tô falando que eu não sou a favor de bater em mulher, Deus me livre, isso não existe. Mas nós vivemos hoje num país, se o cara errar, ele não pode comer, ele não pode beber, ele não pode trabalhar. Não, eu sou favorável a recuperar o ser humano, em qualquer área que seja. Aí os lacradores, que são pessoas que devem ser perfeitas, puras, nunca errou na vida, fica lá na rede social. Eu tenho minhas estratégias, minhas características que eu tô montando. Marcinho já jogou na seleção brasileira. Será que ele foi pra lá só porque o treinador gostava dele? Não. Ele tem um cruzamento, uma batida na bola que poucos têm. Eu quero criar uma bola parada forte, coisa que nós não tínhamos. Ele põe a bola onde ele quer. É um jogador que foi massacrado, lascado. Eu conheço ele, conheço o empresário dele, tá casado, passou por uma situação. Você acha que ele queria matar ou passar o carro por cima de quem quer isso? Ninguém quer. Foi uma fatalidade, aconteceu e ele vai ter essa mancha pro resto da vida. Ele tem que ter uma postura diferente em todos os sentidos, porque ele não pode errar mais. Agora, uma pessoa errou, o Atlético, quando eu estiver na frente, eu vou dar a oportunidade dela se recuperar, até pensando de maneira de fazer um trabalho social, cara. Errar é humano. É assim que Adson Batista teceu sobre o próprio Marcinho. Lacradores, aqueles que... E é engraçado que ontem eu estava acompanhando e eu fui atrás dessa notícia, né? Quando ele é apresentado no Ituano e quando ele é apresentado no Atlético, a forma como os dizeres, né? A forma como a colocação de uma palavra pode ferir, né? E trazer assuntos pejorativos à tona. E foi assim que aconteceu aqui em Goiás. Marcinho, vem. Então, se você for pensar no jogador, claro que assim, vamos lá, fazer um paralelo aqui, Danilo. Eu lembro muito bem quando o goleiro Jean chegou no Atlético em 2020.
Claro que são situações diferentes, porque o Jean acabou não sendo condenado naquela época, ainda estava sob suspeita, enfim, mas gerou muita polêmica, né? Algumas torcedoras fizeram protestos, não foram em jogos do Atlético por conta da situação, por conta da chegada do Jean. Mas o Watson acabou que passou por cima disso, trouxe o jogador e depois ele acabou se tornando um dos destaques do Atlético. Tanto que hoje, converso muito com os torcedores, eles colocam o Jean como um dos principais goleiros que o Atlético teve nos últimos anos. Pra você ter uma noção, ele disputou 46 jogos com a camisa do Atlético e marcou 6 gols. Ele que bate pênalti, bate falta, hoje está jogando no Cerro Porteño. E aí, quando chegou a notícia da contratação do Marcinho, infelizmente, hoje, o que mais marca ele é justamente o que aconteceu em 2020. Marca mais do que o próprio futebol que ele demonstrou, que ele joga. Que ele jogou no Botafogo, jogou no Atlético Paranaense, jogou no Ituano. Mas como o Adson falou, não dá para sacrificar o jogador, o profissional. E o Adson mesmo bateu nessa tecla. Ele falou assim, eu conversei com ele, falou, você não pode errar de novo. A sua cota de erro já acabou. E eu acho que o Adson tem muito esse perfil de chegar e conversar, mandar a real pro jogador. Você, olha, aqui é assim, assim, assim. E tem a prova do Jean, que depois acabou se tornando um dos principais jogadores do Atlético. Então acho que é isso que ele se apega também, né, Danilo? Não sei, eu acredito que seja nisso que ele se apegue também. E além de se apegar a isso, essa oportunidade que ele está oferecendo pro próprio Marcinho, como pro Jean, ele chega no rapaz e fala, olha, abraça essa oportunidade na sua vida, você não pode errar. Em vez de ser lembrado pela bola parada, em vez de ser lembrado pela seleção brasileira, Botafogo, Atlético Paranaense, ninguém chega lá à toa. Então, se você chegou lá é porque você tem talento. Reescreve a sua história aqui e tenta essa mancha, ninguém vai tirar da sua vida mais. Mas tenta pontuar algo a mais a essa sua carreira que pode ser brilhante ainda, né, Henrique? Exatamente, ele tem chance ainda. Ele tem muito potencial e talvez esteja chegando num clube que já demonstrou que pode recuperar o jogador. Vi alguns torcedores criticando, enfim, falando sobre a contratação. Mas acho que tudo é tempo ao tempo. O Watson, ele sabe muito o que ele faz. Ele não dá um passo no escuro, assim. É igual ele falou durante a entrevista também, que ele já errou muito esse ano, em 2024. Ele não pode errar de novo. E eu até questionei ele, Danilo, justamente sobre o papel da liderança. Porque ele falou que faltou liderança em 2024. Eu falei, você vê o Marcinho como um desses líderes? Ele falou, sim. Então ótimo, tomara que ele não erre. Falando em Adson, ele também deu entrevista em rede nacional para rede televisiva Globo e falou sobre a SAF também. Veja aí. Olha, importante pergunta. O que eu quero te dizer é que nós tivemos uma transformação faraônica, né? Em 2022 era uma realidade. Hoje a realidade é outra. As SAFs, elas entraram no futebol brasileiro com um apetite muito grande, né? E com dinheiro infinito. Aliás, se as ligas não se unificarem, se a gente não tiver as ligas, que o objetivo é ter a liga, para a gente ter um futebol forte como é no Reino Unido, né? Na Inglaterra, como é na Espanha. A gente precisa de uma liga forte, cuidando dos interesses dos clubes. Porém, enquanto isso não acontece, a CBF tem que liderar uma discussão ampla em relação ao fair play financeiro. O futebol não pode ter tanta irresponsabilidade. Cada clube tem seus problemas, a sua realidade, mas é inadmissível. Por exemplo, o Corinthians deve mais de 2 bi e aí está contratando e queimando dinheiro a todo momento. E eu, particularmente, que tenho um clube emergente, saneado, sem dívidas, eu procuro sempre ter muita responsabilidade para não jogar o meu clube, né, num abismo sem volta. Mas nós precisamos ter uma legislação que seja respeitada e que a gente tenha um fair play. Nós precisamos ter regras, né, bem definidas. Não é impossível você fazer futebol sério sem você ter obrigações e deveres, né, e para que as coisas funcionem, né, e limites também, né.
E é isso mesmo, limites e obrigações é importante. Ele fala e cita como houve a mudança, Henrique Alcaraz, de 2022 para 2024. O mercado brasileiro cada vez mais inflado, de clubes recebendo uma quantia, às vezes recebe menos e gasta demais. Ele foi interessante sobre essa fala? Ele sempre bate muito nessa tecla, né? E eu acho muito pertinente você trazer isso hoje, porque não é de exatamente 2022, 2020 ali, eu acho que a partir do momento em que o Palmeiras começou a ser patrocinado pela Crefisa, que aí veio aquela injeção de dinheiro, aí outros clubes também começaram, aí chegaram as SAFs, né? O próprio Flamengo, que não é uma SAF, mas tem muito dinheiro, o próprio Atlético Mineiro. Estava até comentando com uns amigos hoje, o futebol inglês tem o Big Six, que são os 6 maiores, que acabam brigando ali, até comentei com um deles que às vezes ficam só 3, 4. O Campeonato Brasileiro sempre foi muito marcado por, de 20 clubes, pelo menos 10 tinham chances de título. Só que hoje esse número está ficando mais reduzido, está ficando ali restrito entre Palmeiras, Flamengo, Atlético Mineiro, que são os clubes mais ricos hoje do futebol brasileiro. O próprio Botafogo, que acabou chegando agora, né? Eu falo já de um tempo para trás. Aí agora o Botafogo também, que está chegando, conseguiu conquistar o Brasileiro, Copa Libertadores, mas você vê que é a mesma característica. Claro que eles montam times muito qualificados, mas muito porque tem... Podemos dizer que daqui a pouco vai haver um abismo entre clubes que brigam pelo G6, literalmente, e o resto joga o campeonato ali para uma Sul-Americana e para não cair? Muito... Provável. Muito provável, muito provável. Tá aí. Já que estamos falando em brasileiro, as notícias do mercado da bola aconteceram por hoje. Já no Fluminense, no Rio de Janeiro, o assunto foi esse aí. Atleta importante e fundamental nos últimos anos com a camisa do Flu. John Arias, o colombiano, baixinho, bom de bola, está sendo especulado em vários times, inclusive da América do Sul, como o próprio River Plate, que demonstrou interesse em contar com seus trabalhos. John Arias pode estar deixando o Flusão ou... Quem perde mais, o Flu ou o John de deixar o Rio de Janeiro, um clube que ele já está estabilizado, é ídolo, conseguiu o título da Conmebol Libertadores do ano anterior? Eu acho que os dois perdem, né? Tanto o Fluminense pela qualidade do John Arias, que foi um dos principais jogadores na conquista da Libertadores, e o John Arias também, porque está adaptado, como você falou, tem justamente a questão de ser um dos principais jogadores, então talvez ele tenha que correr atrás desse papel novamente no novo clube e tudo mais, mas pro Fluminense vai ser uma grande perda, porque ele fez muita diferença na Libertadores, nessa temporada agora de 2024 também, que o Fluminense acabou brigou para não cair, não atingiu as expectativas, mas ele acabou sendo um dos principais jogadores. O jogador tem o sonho de atuar em outro clube, principalmente na Europa. Ele já deixou claro isso várias vezes nas suas entrevistas, inclusive no ano passado, quando ganha a Conmebol Libertadores. Mas proposta que é bom até o momento, Arias, nenhuma. Vamos ver. Outro jogador do Rio também que pode estar pintando lá é um ex-jogador que já atuou muito tempo na Europa. Atualmente está no San Lorenzo da Argentina. É o San Lorenzo que também conseguiu vaga na próxima Conmebol Sul-Americana. Estamos falando de Muniain. Quem não lembra dele, né? Com a camisa do Athletic de Bilbao, lá em San Mamés, no estádio onde o mítico joga o time do Bilbao. Muniain pode ser reforço do Botafogo para suprir ausências de possíveis saídas que vão acontecer por lá, Henrique. Pois é. Seria um bom nome? Eu acho que sim. Mas eu acho que tem muito aquela questão da adaptação, de você sair, por exemplo, de um futebol europeu, vir para outro país. Eu acho que isso vai muito além da qualidade do jogador. Às vezes ele não se adapta e aí ele fica marcado justamente por conta disso. E às vezes ele não dá certo, mas não porque ele é um mau jogador, mas porque às vezes não se adaptou. E no São Lourenço os números deles não é ruim, sabe? É um jogador assim que eu ponderava mais, mas quem sou eu? O scouting do Botafogo tem uma boa aceitação, né? Buscou o Igor Jesus lá, buscou o Almada nos Estados Unidos, buscou de volta o Adrielson, então o scout do Botafogo nós temos que tirar o chapéu. Eles acertaram em tudo agora, nesse ano de 2024, né? Claro que boa parte desses não vai ficar, então vão ser muitas perdas pro Botafogo, mas se você for pensar por esse lado, a gente tem que aguardar, né, Danilo? Nada mais do que isso. Além de Muniain, que pode estar também vindo para o Botafogo, John Arias saindo do Flu, o que houve no mercado da bola hoje, produção? Renato Gaúcho? Olha, teve time que desistiu dele. Veja aí.
Vamos abrir a nossa janela. Fomos de Eduardo Vargas a Renato Gaúcho, hein? E eu vou pontuar sobre Eric Pulgar. Errado ele não está. Tem contrato até o final do próximo ano, mas recebe um salário distante de outros jogadores, né? O próprio Michael recebe quase 2 vezes mais do que ele, Gabigol recebia 3, 4 vezes, Arrascaeta, não questões de jogar mais ou menos, mas ele também quer ser valorizado, Henrique. É porque na minha cabeça você não tá satisfeito com um salário de 600 mil reais, mas ele não tá errado não, Danilo. Assim, se ele não tá se encontrando ali no clube, talvez se na cabeça dele ele não tá sendo valorizado da forma como ele gostaria, ele tem que procurar outro lugar mesmo. Tanto para ele quanto para o Flamengo, talvez não seja uma perda tão grande assim por conta do elenco que o Flamengo tem. Então as peças que possam repor ali o Pulgar aí não vai perder tanta qualidade. Mas não deixa de ser uma perda para o Flamengo para a próxima temporada. É isso aí. Põe na tela, produção, o quiz de hoje. É uma pergunta mais fácil, né? Quem foi o treinador do Corinthians durante a conquista do Mundial de Clubes em 2012? Tite, Vanderlei Luxemburgo, Mano Menezes, Muricy Ramalho ou Cuca, hein? 629-9528-3890 é nossa linha. Você de casa já deve saber quem é, né? Ainda mais os corintianos. Aqui no nosso estúdio já tem um corintiano que já me olhou ali, já até respondeu já, Henrique. Respondeu de bate-pronto. De bate-pronto. Um título histórico pro Corinthians no ano de 2012 com gol do Emerson Sheik contra o Chelsea. Eu vou para um rápido intervalo. Daqui 2 minutinhos nós vamos mostrar detalhes curiosos do Real Madrid, que venceu hoje. Vini Júnior foi o The Best. Daqui a pouquinho eu te conto tudo. Até já. Você viu aí a qualidade que o Viveiro Goiás traz há mais de 41 anos a favor da natureza? A Avenida 24 de Outubro, número 2209, em Campinas, e também na GO 070, na saída para Inhumas. O Viveiro Goiás está há 41 anos no mercado. E olha, plantas naturais, gramas naturais, tudo você encontra lá. Orquídeas, girassóis, calanchoês, mini calanchoês. Hoje eu estive lá, vi as violetas lindas que chegaram, as orquídeas, cada uma mais linda que a outra. Visite o Viveiro Goiás ou então entre em contato no WhatsApp 6232333977 e se delicie com as belezas naturais que só o Viveiro Goiás tem para você. Forte abraço a todo o time do Viveiro que hoje nos recebeu super bem lá na loja da Avenida 24 de Outubro. Em falar recebeu bem, quem também recebeu vários prêmios foi Vini Júnior, né? No jogo de hoje e também no The Best, lá no estádio Lusail Iconic, na cidade de Doha, no Catar. E após o jogo, Vini Júnior deu uma entrevista. E ele até fala sobre as suas origens em São Gonçalo, mais ou menos o que disse no prêmio The Best de ontem. Confira aí. Todo mundo sabe que eu vim de baixo, vim de São Gonçalo, onde eu falei ontem, né, que a pobreza e o crime andam lado a lado, e eu poder ter a oportunidade de representar todos os brasileiros, representar todas as crianças que lutam para um dia chegar até aqui. Eu sempre falo que é possível, porque eu batalhei muito junto com a minha família, acreditando neles, acreditando nos meus companheiros, acreditando em todas as pessoas do clube que estão no dia a dia do meu lado e que eles sim sabem quem realmente é o Vini Júnior, porque muitas vezes falavam que eu até não ia vestir a camisa do Real Madrid, que eu não ia poder fazer tantos gols, e eu nunca respondi ninguém, sempre provei o contrário dentro do campo e fazendo grandes coisas junto com meus companheiros, que é sempre o mais importante. Nunca respondi ninguém, e alguns falaram mesmo, que eu me recordo, que ele nem sequer vestiria a camisa de um dos maiores times do planeta Terra. E hoje é protagonista desse time. Vini Júnior baila, dança pelos campos do mundo afora, decidindo Champions League, Campeonato da La Liga, Supercopa da Europa e agora, dessa vez, a Copa Intercontinental. O The Best ontem foi justo para esse menino? Se eu te falar que ele queimou a minha língua também, porque quando ele saiu do Flamengo, eu falei, talvez tenha dado um passo muito grande. E muito jovem. E muito jovem, justamente. Só que com o passar do tempo, ele acabou indo para o Real Madrid B, ganhou experiência, ganhou casca. E aí ele foi crescendo, e hoje
é o melhor jogador do mundo, sem dúvida nenhuma. Vi algumas pessoas questionando isso, falando se ele deveria realmente ter sido eleito. Para mim, justíssimo. Também acho. Justíssimo pelo que ele fez pelo Real Madrid, pelo que ele fez na seleção também. Claro que o fato da seleção não vencer nenhum título, não conquistar nenhuma competição, enfim, acaba que podia mexer, mas você vê o tanto que ele jogou. E ele já chegou a 13 títulos com a camisa do Real Madrid. O Marcelo, que também é brasileiro e é o maior detentor de títulos, com 25, ele já entra no top 4 e que certamente, se continuar essa senda vitoriosa, vai ultrapassar o Marcelo. Tranquilamente, porque ele pode fazer carreira no Real Madrid, se tornar um dos ídolos do Real Madrid, assim como o Marcelo é, e assim como os outros brasileiros que passaram pelo Real Madrid são, né? Até hoje. É, isso mesmo. Casimiro tem 18, Marcelo 25, enfim. Você sabe que no nosso programa nós temos o privilégio de receber informações com características de quem estuda, de quem leva a brincadeira a sério. Estamos falando do Placar do Investimento com João Augusto. Veja aí. Esse quadro tem o apoio de Dial Distribuidora e Primeira Mão by Saga. Boa noite, bem-vindo a mais um quadro Placar do Investimento dentro do nosso programa Placar Esportivo. E hoje, dando continuidade a algumas dicas de principais mercados dentro de algumas ligas, vamos falar sobre o mercado de ambas marcam sim, que é aquele mercado em que ambas as equipes envolvidas naquela partida precisam fazer pelo menos um gol para obtermos lucro. Conforme está na tela aí, trouxemos aqui 4 ligas com alta porcentagem de ambas marcas nela. 3 ligas são na Alemanha. A primeira é a Bundesliga, que é a primeira divisão alemã, com 56% dos jogos terminando com ambas marcas e uma média de gol de 3,22 por partida. A segunda liga na Alemanha é a Bundesliga 2, que é a segunda divisão alemã, que tem 60% dos jogos terminados com ambas marcas e uma média de gol de 3,14 por partida. A terceira liga na dica de hoje é a Bundesliga 3, que é a terceira divisão alemã, que tem 64% dos seus jogos terminados com ambas marcas, além de uma média de 2,99 gols por jogo. A última dica, a última liga para hoje é a primeira divisão da Eslováquia, a Superliga da Eslováquia, que tem 60% dos jogos terminados com ambas marcas, além de uma média de 2,83 gols por jogo. Então essas ligas aí, para você que gosta de apostar no ambas marcas, sim, são ligas interessantes para você acompanhar, seguir e fazer as suas apostas. Dito isso, vamos às dicas de hoje. A primeira é na primeira liga do Azerbaijão, no confronto entre Kabalah e Karadag, no mercado de gols, menos de 3 gols nessa partida, com odd de 1,76, 1% da nossa banca, lá na 1xBet. Essa aposta significa que, se a partida não tiver gols, tiver 1 ou no máximo 2 gols, a gente ganha a aposta. Se a partida tiver exatamente 3 gols, nosso dinheiro é devolvido e a gente só perde a aposta se a partida tiver 4 ou mais gols. A segunda dica também é na primeira liga do Azerbaijão, só que é no confronto entre Karvan e Energetik. Também no mercado de gols, só que no mercado de menos 3,5 gols no jogo, com 1% da banca, numa odd de 1,51 lá na 1xBet. E o que significa essa aposta? A partida precisa ter no máximo 3 gols para obtermos lucro. Se tiver 4 ou mais gols, a gente tem prejuízo. Esse foi o conteúdo de hoje, essas foram as dicas de hoje e fique ligado que traremos mais dicas e mais conteúdo no próximo quadro. É isso mesmo, parabéns, João, pela sua qualidade. E quem acompanhou as dicas dele na última sexta-feira, em que ele trouxe menos 2,5 em 2 jogos da segunda divisão espanhola, bateu certinho. João, sempre um cara estudioso, ele preza por você e não pelas bancas. Vamos de Fórmula 1? Olha, tá uma mexida muito grande pela RBR. E sabe por quê? Porque Checo Pérez foi, muito ruim esse ano. Veja aí. A primeira semana sem Fórmula 1 tá complicado pro Checo. Você viu tanto de dados e informações que nós trouxemos aí? Ele é o único piloto do top 8 que não venceu uma corrida sequer. Das 5 primeiras provas, conseguiu 4 pódios e depois
Beleléu sumiu o Checo Pérez e o Max Verstappen andando sozinho lá na frente, ainda segurou a RBR na liderança dos construtores até a antepenúltima prova do Grande Prêmio do Qatar. Aí depois a McLaren e a Ferrari atropelaram com seus 2 pilotos somando sempre e só o Max Verstappen somava. Vem aí Henrique Alcaraz, Liam Lawson, o neozelandês, para ser substituto de Checo Pérez na RBR. Como você falou, né? Talvez a RBR tenha perdido o título de construtores muito por conta dele, né? Então, claro que uma temporada, uma corrida, enfim, não define, mas tem hora que chega o momento da mudança, né? A paciência esgota, né? Às vezes nem tanto paciência, mas parece que não vai sair dali, não vai melhorar, não vai subir, aí não tem jeito, né, Danilo? Isso serve Fórmula 1, futebol, vôlei, tudo. Todos os esportes. Falar em vôlei e futebol, nosso quiz de hoje é sobre a bola, mas é do futebol e fala sobre o Mundial. Qual treinador foi do Corinthians na conquista em 2012? A resposta é letra A. Tite, o Adenor, foi o treinador do Corinthians na final do Mundial de Clubes em 2012, no gol de Emerson Sheik, Emerson Sheik nada, Paolo Guerreiro que fez o gol de cabeça, vencendo o time do Chelsea de Davi Luiz e companhia por 1-0. Henrique Alcaraz, muito obrigado pela sua presença, tá chegando o final do nosso programa, nos vemos por aí nas ondas do rádio e da TV brasileira. Passa muito rápido, né? É verdade. Passa muito rápido, igual eu falo, eu me sinto em casa aqui. Obrigado mais uma vez pelo convite. Um prazer fazer parte aqui da programação do Placar Esportivo. Sempre um prazer estar aqui e falar sobre futebol, vôlei, basquete, Fórmula 1. Prazer estar aqui com todos vocês. Um abraço para todo mundo. Um ótimo fim de ano. Natal tá chegando já, né? Você vem aqui antes do Natal, Vem, então tá bom. Então depois eu dou Feliz Natal para todo mundo. Um abraço, Henrique. A você de casa. Um beijo grande. Nos vemos amanhã. Tchau.